Obrigado, gente. Vamos continuar divulgando o Evangelho, esparramando o amor de Cristo, ganhando almas para o Senhor. Bom, então eu estava falando que o maior interessado em que nós tenhamos a mentalidade abençoada, que nós tenhamos a saúde, a verdadeira saúde mental, é o Senhor Deus, a palavra do Senhor. Ela tem tudo para fortalecer a nossa mente e o salmista compreendeu isso. E aí se fez necessário eu falar sobre o adultério de Davi, sobre os erros cometidos de Davi, já que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E então se fez necessário explicar que a Bíblia é um livro que não é executado, não é escrito, não é formulado de maneira cronológica, então ele provavelmente o rei Davi escreveu esse salmo depois que ele cometeu esse monte de erros, onde ele diz: abençoa a minha alma ao Senhor, e já aprendemos que a alma é a parte intelectual do homem. E para que ele pediu isso? Porque todos os nossos caminhos, eles dependem daqui. É lógico que a Bíblia manda guardar o coração, mas as coisas entram para o coração e a mente formula. E as nossas atitudes, os nossos erros e acertos, eles refletem na nossa vida. Então, tudo aquilo que nós fizemos, primeiro nós concebemos aqui. Ó. Porque se não houvermos concebidos mentalmente, não faremos. Então, primeiro nós planejamos. Muitas vezes nós ficamos dias e dias martelando com aquele pensamento, com aquela vontade, que vai que um dia acaba fazendo. E muitas vezes é algo bom para nós, que nós executamos, que nós realizamos, nós realmente precisamos, mas muitas vezes é algo que não vai nos fazer bem. Então, eu falava que saúde mental não é apenas a demência, mas é a maneira correta de ordenarmos os nossos pensamentos, pois dele vai depender a nossa vida. Dele vai depender nos livrarmos de vícios, vencermos tribulações. Dele vai depender a porta aberta para que venhamos a prosseguir no dia a dia. Dele vai depender a nossa estrutura familiar, por quê? Porque nós planejamos, nós organizamos o nosso cérebro. E uma mentalidade forte, uma mentalidade sadia, vai produzir o que é bom. Por isso que o salmista disse: abençoa a minha mente ao Senhor. No Salmo 103, versículo 1. E tudo que é em mim bendiga teu santo nome. Por quê? Porque ele sabia que tudo o que nós devemos fazer e fizemos, se não estivermos mentalmente fortalecidos, e essa mentalidade só pode se tornar uma mentalidade vencedora se for uma mentalidade cristã. É lógico que tem muita gente aí que não conhece a palavra de Deus vencendo, mas poderá ser cobertor curto, tapar a cabeça, destapar os pés. Por quê? Porque poderá vir a conta depois. Então nós precisamos agir com o intelecto cristão, com a mente fortalecida, para que venhamos a produzir o bem e esse bem seja manifesto para nós e para benefício da nossa família, para benefício da sociedade, porque tudo aquilo que fizermos correto, primeiro nós planejamos. Não adianta, tudo aquilo que nós concebemos, nós vamos produzir. E se você começar a colocar pensamentos negativos, desejos de que não vai dar certo, planos que ferem os propósitos de Deus ou que irão prejudicar outras pessoas, que no futuro irá prejudicar você também, você acabará concebendo. Por quê? Porque você deixou aquilo entrar para você. É aquilo que eu falei, você tem que cuidar o coração, mas se não cuidar o coração, vai entrar as coisas erradas e vai subir para a mente. E depois de estar na sua mente, você acabará fazendo. Então, muitas pessoas frustradas que não deu certo, nada dá certo na vida, por quê? Porque a mentalidade delas está doentia. Ela não está doente aparente, mas até as nossas doenças físicas, elas têm muito a ver com a nossa mentalidade. A mudança do clima já está lá no Nordeste e a pessoa já está pensando em se gripar. Por quê? Porque a mentalidade dela já tem aquele medo. E vai acontecer. Por quê? Porque ela concebeu
Ela, antes de fazer o concurso, ela está dizendo, só gente capacitada, só gente que estudou. Você também é capacitado. Por quê? Porque a mentalidade dela já concebeu, ela já vai com aquele espírito de inferioridade. Então a nossa saúde mental depende exatamente do que nós vamos conceber, deixar entrar para o coração e depois afeta aqui. E afetando aqui, afeta os setores da nossa vida. O filho está rebelde, mas o fulano era assim, puxou o fulano. Eu não quero saber se o fulano era assim, se o fulano era assado. O que eu quero saber é que agora é minha vez de escrever a minha história. A história do fulano já foi escrita, mas agora é a minha vez de escrever a minha história. A história do Abraão, Isaac e Jacó já foi escrita, ninguém vai alterar. Mas agora é a vez de eu escrever a minha história. Para isso eu tenho que estar mentalmente fortalecido, porque se eu estiver com a mente avariada, negativa, desanimado, achando que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Se eu não acreditar que vocês vão ouvir meus ensinamentos, para que eu venho aqui para a plataforma? Que no sul a gente toma bastante chimarrão, então é melhor eu ficar tomando chimarrão do que vir aqui tentar contribuir comigo e com você, porque para mim também é bom. Falar das coisas boas e buscar as coisas boas é a melhor coisa que nós podemos fazer. E qualquer pessoa que for beneficiada por um ensinamento meu, para mim é motivo de grande alegria para a honra e glória de Cristo. Porque de alguma forma eu fui útil para essa pessoa. Então, eu tenho que acreditar. Que vocês vão acreditar, que vocês vão se esforçar, que vocês vão ter atitudes corretas. Porque se fosse para fazer oba-oba, eu vinha para cá e dizia tudo vai dar certo, blá 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 blá. E saía daqui dando risada, não precisava nem estudar, nem ler a Bíblia, nem em período de oração. Simplesmente chegava e falava qualquer abobrinha, mas não é assim. Nós precisamos ter uma preparação. Em tudo que vamos fazer, nós temos que ter uma preparação. Até no seu trabalho, onde você está trabalhando, se você se organizar, a tal ferramenta em tal lugar, tirei e botei de novo, tal hora isso, tal hora aquilo, vai produzir melhor. Por quê? Porque está organizado. Assim é a nossa mente organizada, venceremos e prosseguiremos.